Sabia que o uso de antibióticos pode aumentar o risco de sofrer de alergias? E sabia que os seus hábitos alimentares também influenciam nos sintomas alérgicos? E por último, sabia que a ansiedade, o stress, alimenta imenso as alergias? O meu nome é André Dourado. Vou falar sobre rinite alérgica. Não saia daí, que eu já volto dentro de breves momentos. Aproveite para subscrever o nosso canal e fazer like neste vídeo. Como é que a rinite alérgica ocorre? Boa pergunta. Muitos de vocês têm rinite alérgica, mas não devem sequer entender porque é que sentem rinite alérgica. Que reação é esta que o corpo tem? Vamos então entender um pouquinho melhor sobre que resposta é esta que o corpo coloca que tanto nos incomoda. No nariz temos vários tipos de sensores, neurológicos, mas também inflamatórios. Temos aí um grupo de células que vão ser responsáveis pelas reações de hipersensibilidade, conhecidas por alergias. Ou seja, na presença de um alergénico, uma substância que seja irritante para nós, as nossas células B interpretam-no e produzem anticorpos contra ele, normalmente conhecidos por anticorpos do tipo E. Estes anticorpos vão excitar as células conhecidas por mastócitos, as quais produzem histamina. E a histamina vai dar um conjunto de reações que vamos já conhecer quais são. Então, quando eu tenho uma alergia, o que eu tenho, no fundo, é um excesso de histamina. E a histamina serve para quê? A histamina tem a função de aumentar o estado de alerta do corpo humano. Preparar-nos, por outro lado, contra o que vem de fora. O que vem de fora no sentido geral. Então, a histamina é o quê? É uma neurohormona, atua a nível hormonal e neurológico e tem a função de ser utilizada para a nossa sobrevivência. Ela é produzida pelo corpo humano quando estamos perante situações de sobrevivência, situações de fuga ou luta. Ou seja, a histamina prepara-nos para a ação. Põe o corpo sob o estado de alerta, põe as nossas defesas sob alarme, para ficarem atentas, aumenta o grau de escuta, de sensibilidade ao meio exterior, para tomar uma ação. Então, histamina quer dizer o quê para o sistema nervoso? Quer dizer estado de alerta. Eu estou em estado de alerta porque algo aconteceu. Então, definindo e resumindo, coloca as defesas em alerta máximo e coloca, por outro lado, também o cérebro sob vigília. A histamina ajuda a impedir que adormecemos e também, por outro lado, aumenta a atividade cerebral. Aumenta a nossa capacidade criativa, de imaginação, tudo importante ao ato de fugir ou lutar. Não é? É preciso ter muita criatividade, por vezes, para vencer o meu opositor. Então, essa é a sua função a nível cerebral. Por isso, quando temos mais histamina, também temos mais dificuldade em dormir. Também temos mais dificuldade em desligar o nosso cérebro. Ele funciona muito mais rápido. Do ponto de vista do nariz, que é isso que nos interessa agora, o que é que a histamina vai fazer? Espirros, produção de mais muco, que pode dar muito corrimento ou até entupir o nariz, e muita comichão. E porquê? Porque são ações de defesa. O espirro para expulsar os alergénicos, o ato do muco, o muco em si, que nós produzimos no nariz, é uma substância de defesa, portanto tem a função de limpar e de impedir que haja adesão de bactérias e vírus e outras substâncias ao nosso nariz, e a comichão para obrigar a coçar e retirar a porcaria que está em contacto connosco. Não esquecer que o nariz tem a função de cheirar o perigo. Por isso, num estado interpretando do ponto de vista corpo-mente, o nariz terá essa função de cheirar o perigo, de nos lembrar que o perigo está aí e, portanto, tem de estar em estado de alerta. Por mais que isto seja estranho, é essa a função da histamina e é isso que o nariz faz. Mas, se isto são tudo mecanismos de defesa,
Por que motivo, então, reagimos de forma tão exagerada a algo tão inofensivo? Acha normal termos rinite alérgica? Obviamente que, antigamente, não deveríamos ter rinite alérgica. Eu não vejo animais, tigres, leões, ursos, lobos com rinite alérgica. Nem seria lógico, já teriam entrado em extinção. Está a imaginar algum dos nossos antepassados na selva a tentar caçar uma zebra, uma gazela ou outro animal e de repente começar a espirrar porque é alérgico ao pólen? Ou porque é alérgico aos pelos dos gatos? É um bocadinho estranho, não é? Portanto, não teria lógica, do ponto de vista evolutivo, que os primeiros seres humanos fossem alérgicos a alguma coisa. Isto é, de facto, às alergias, uma desadaptação. É uma desadaptação ao meio e uma desadaptação, talvez também, psiconeurológica. Então, porquê é que reagimos de forma tão exagerada? Resumindo, primeira situação. Porquê é que reagimos assim? O intestino está alterado. E porquê é que o intestino está alterado? Porque fizemos asneiras. Por exemplo, o uso de antibióticos que destrói a flora bacteriana do intestino. Alterando a flora intestinal do intestino, ficamos mais sensíveis a substâncias alergénicas, sejam elas quais forem. Ficamos mais dados a ter reações alérgicas. Então, antibióticos, que são remédios que matam em larga extensão as bactérias do intestino, têm um grande impacto sobre o desenvolvimento de alergias. Mas não só, outros medicamentos têm o mesmo poder também. Por outro lado, alimentos irritantes. Alimentos que desafiam e espicaçam o sistema imunológico que está dentro da mucosa do intestino, da parede intestinal. Alimentos com proteínas de leite, proteínas de trigo e outros tipos de proteínas que o corpo detesta, geralmente irritam o sistema imunológico. É como se estivéssemos a tirar pedras ao cão. E tem um dia que o cão se enerva e vai-nos ferrar, não é? No fundo, é isso que eles fazem. Não é que sejam a causa, mas muitas vezes excitam e atacam o sistema imunológico, o que o deixa muito furioso. Depois temos substâncias de todo o tipo, desde toxinas ambientais, pesticidas, tudo isso poderá também complicar. E o início de vida, é muito importante entender que o início de vida de cada ser humano, a vida dentro da barriga das nossas mães, da nossa mãe, a vida nos primeiros anos de vida, que toda essa exposição a que vamos estar sujeitos a ambientes estressantes, a alimentos, a alterações do intestino, também vão aumentar o risco de desenvolver alergias. E por último, parasitas intestinais. Os parasitas também desempenham um papel importante no desenvolvimento ou não de alergias intestinais. Se tivermos um excesso de alguns tipos de parasitas, podemos ter reações alérgicas apenas por causa disso. Então, vemos que o intestino tem um papel muito importante, mas a alimentação, em termos gerais, é muito importante. E porquê? Porque temos vindo com as alterações dietéticas dos últimos 100 anos a erradicar da nossa dieta alimentos que eram muito abundantes antigamente. Por exemplo, a vitamina C, que é um antihistamínico, por excelência, ajuda no controlo, ou melhor, na destruição da histamina que temos em excesso. Os flavonoides, que são substâncias que obtemos das frutas, principalmente dos frutos vermelhos, são substâncias antioxidantes com largo desempenho do ponto de vista antihistamínico e que controlam muito bem a histamina, mas também o cobre, o zinco e o manganês. O cobre inibe a produção de histamina, o zinco e o manganês ajudam a controlar as reservas de histamina do cérebro e do corpo humano. Ou seja, quando nós temos na nossa dieta níveis tão baixos de vitamina C, de flavonoides, cobre e zinco como temos atualmente, aumentamos em muito o risco de desenvolver alergias. E, portanto, elas podem surgir a qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. Por último lugar, não nos podemos esquecer que, além da dieta, para além da parte intestinal que já falamos, é muito importante também terem atenção o que acontece com a nossa mente. Sabemos hoje que o stress influencia e tem grande impacto no desenvolvimento da rinite alérgica. E porquê? Vou explicar de uma forma muito simples e atual, para que possam entender. O cérebro memoriza todos os detalhes presentes num determinado evento que nós vivemos sobre grande stress. Um evento traumático, um evento bastante
difícil de ser vivido. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um exame, pode ter sido uma discussão, uma separação, alguma coisa que foi difícil para nós de viver. Perante essa situação, o cérebro vai gravar todos os fatores presentes nesse mesmo evento e guarda-os todos numa espécie de ficheiro mental, como fosse uma pasta no cérebro. Então, sempre que há uma leitura de um desses fatores, o cérebro pode ligar toda a situação. Isto porquê? Porque quando dois neurónios disparam em simultâneo, existe alta probabilidade deles se ligarem de forma simultânea. Isto é o que falam as neurociências. Então, quer dizer o quê? Que se naquele ambiente eu estava exposto a um trato alergénico, e o cérebro guardou juntamente com a situação traumática, sempre que ele está em maior presença, o corpo ativa o ficheiro e tem uma reação semelhante à que esteve anteriormente. Ou seja, o cérebro vai cheirar o perigo. Então, por vezes, o que acontece é uma mistura de tudo também. Há uma alteração do intestino, uma alteração da dieta e a presença de fatores que incitam o cérebro a tomar uma reação. Ou seja, para terminar, o que é que podemos fazer então para ajudar a resolver a rinite alérgica? Muito simples. Primeiro devemos começar por resolver o problema intestinal, melhorando a nossa dieta, fazer uma dieta mais anti-inflamatória à base de verduras, de frescos, de frutos do mar, de peixe, evitando tanto alimentos processados. Devemos também então corrigir o desbalanço, o desequilíbrio intestinal. E por último, se isto não estiver a funcionar, se não for suficiente, entender qual é a ligação que isto tem para o cérebro. E é assim que podemos desmontar uma reação destas. Todas elas são tratáveis, a minha experiência mostrou, eu fui a primeira pessoa que me tratei com rinite alérgica e desde então apenas é uma questão de entendermos o porquê e a situação pode ser resolvida. Se gostaram deste tema, se gostaram de ouvir e se gostavam de saber mais, não se esqueçam de ir ao site da EMAC, emac-edu.com. Poderão saber mais dentro do curso de Ortomolecular e Psiconeuroimunologia, onde desenvolvemos a fundo toda esta área para profissionais de saúde. Se não, temos outras formações, outros conteúdos. Tem um artigo super interessante que eu postei no meu site doutorandredourado.com, que poderá ler sobre o tema também. E já terminamos, por isso não se esqueça de compartilhar este vídeo. Não se esqueça também de subscrever este canal. Eu sou André Dourado e estive a falar sobre rinite alérgica.